eu sou a Tassi. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos fazer essa linda carteira de crochê e vou ensinar a colocar o zíper e fazer o forro de tecido. No tamanho ideal, bem espaçosa. Dá para colocar tranquilamente o celular, documentos, maquiagem, enfim, tudo que for essencial na bolsa de uma mulher. E olha só, coloquei muita coisa, né? E ainda cabe mais. Eu desenvolvi essa carteira pensando especialmente no Dia das Mães, com essa alça para você utilizar como uma bolsinha de mão. Um modelo criativo e bem diferente, com timão de crochê e esses detalhes em dourado, que enriquecem e valorizam a peça. E eu já te convido para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. E para fazer a carteira, você vai precisar desses materiais. Eles também estão aqui na descrição do vídeo. Inicie o trabalho pelo barbante vermelho, fazendo 28 correntinhas ou até atingir 18 centímetros. Faça correntinhas folgadas, porque iremos trabalhar depois nas duas alças dela. Já fiz aqui as minhas correntinhas. E agora eu vou fazer mais uma correntinha, vou voltar lá na segunda e fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço um ponto baixo e vou seguindo fazendo ponto baixo até o final das correntinhas. Já fiz os meus, agora aqui na última correntinha, vou fazer mais um ponto baixo junto com o último ponto baixo. Agora eu vou lá na argolinha de baixo dessa correntinha. Já aproveito para segurar aquele fio ali, esconder ele. Faço um ponto baixo e no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto baixo. Agora eu vou na próxima correntinha e faço outro ponto baixo. E na próxima correntinha, outro ponto baixo. E vou seguir trabalhando um ponto baixo em cada uma dessas correntinhas até chegar lá na outra ponta. Chegando aqui na última correntinha, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. E vou lá na primeira correntinha do primeiro ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo, subo uma correntinha e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. E faço mais um ponto baixo junto desse primeiro ponto baixo. Agora eu vou trabalhar um ponto baixo em cima de cada um dos pontos de base até chegar lá do outro lado. Já fiz aqui meus pontos baixos. Aqui, nesse último ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. Aquele ali do meio, eu vou fazer apenas um ponto baixo. E no próximo ponto baixo, eu vou trabalhar 2 pontos baixos juntos. Então, aqui nessa curvinha, ficamos com um aumento, um ponto sozinho e outro aumento. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos de base até chegar lá no final. Já fiz aqui os meus. E nesse último ponto aqui, ó, faltando um ponto, nesse penúltimo, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. E naquele ali, somente um ponto baixo. E fechamos a carreira com ponto baixíssimo. Essa será a última carreira com barbante vermelho. Ficou com 20 centímetros essa parte. Agora, nós iremos iniciar o trabalho com barbante azul. Eu estou utilizando aqui um azul marinho. Para emendar um fio no outro, é só dar um nozinho e apertar bem. Insira sua agulha por detrás ali daquele primeiro ponto baixo e novamente insira ela da frente para trás naquele segundo ponto baixo. Puxe o fio azul, faça uma correntinha e mais uma correntinha para dar altura de um ponto meio alto. Novamente, vamos inserir a agulha por detrás de um ponto baixo e pela frente do próximo ponto baixo. Puxamos o fio
e vamos fazer um ponto meio alto. Puxe tudo de uma vez. Lace a linha, insira a agulha ali por detrás e pela frente do próximo ponto baixo e puxe tudo de uma vez. Nós vamos trabalhar esse meio ponto alto desta maneira durante toda a volta. Já fiz aqui minha volta e vou terminar essa carreira fazendo um ponto baixíssimo ali no primeiro ponto meio alto que fizemos. Faço uma correntinha, alongo o fio, mas não corto a linha. Vou inserir a minha agulha na cabecinha, na argola de trás do ponto meio alto. Vou puxar o meu fio branco e fazer um nó. Insiro a agulha no mesmo lugar do nó, puxo o fio, faço uma correntinha, vou lá na argolinha de trás, tá vendo? Da cabecinha do próximo ponto meio alto e faço um ponto meio alto em cima dela. E no próximo, novamente pegando apenas a argolinha de trás, eu também faço um ponto meio alto. Vou seguir fazendo desse jeito, pegando apenas a argolinha de trás de cada ponto meio alto, fazendo um ponto e meio alto em cima deles por toda a volta. Chegando aqui no final da carreira, vou arrumar aquele meu fio azul para ficar bem atrás ali da carreira de branco e vou fechar com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, alongo o fio, mas não corto, vou novamente trocar de cor para trabalhar a próxima carreira. Então, eu só pego ali na correntinha do fio azul, faço uma correntinha, laço o fio, vou ali na cabecinha pegando a argola de trás daquele ponto meio alto e vou fazer um ponto meio alto em cima dele. E no próximo, a mesma coisa, pegando a argolinha de trás da cabecinha ali daquele ponto, faço mais um ponto meio alto. E vou seguir trabalhando desta forma durante toda a volta. Fazendo dessa forma, nossa carteira vai ficar com um efeito bem legal. Chegando aqui no final, vou fechar a carreira com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, alongo o fio e agora eu vou trocar a cor novamente para fazer a próxima carreira. É só pegar lá aquele fio branco, desse jeito que eu tô fazendo. Coloco o fio branco para trás e na argolinha de trás daquele primeiro ponto meio alto, eu faço uma correntinha, subo uma correntinha, laço o fio, na próxima argolinha de trás do próximo ponto, eu faço outro ponto meio alto. Na próximo ponto de base, pegando a argolinha de trás, mais um ponto meio alto. Eu vou seguir trabalhando desta forma, trocando as cores das carreiras, alternando entre branco e azul, até que o meu trabalho fique com um total de 11 carreiras, sendo 6 carreiras na cor azul e 5 carreiras na cor branca. Todo final e início de cada carreira vai ser igual do jeitinho que a gente fez até agora. Eu gosto de fazer dessa forma porque não precisa ficar quebrando o fio toda hora, o trabalho não ficar cheio de emendas. Já fiz aqui as minhas 11 carreiras, nós começamos com o fio azul e terminamos com o fio azul. E essa parte aqui do trabalho ficou medindo 8,5 centímetros. Agora sim a gente corta o fio branco e azul e damos um nó com os dois para arrematá-los. E vamos trabalhar com o fio vermelho novamente. Vamos pegar ali na parte da emenda das carreiras, inserir aquele fio vermelho na argolinha de trás de algum ponto de base e dar um nó.
Inserimos a agulha no mesmo lugar do nó, puxamos o fio, fazemos uma correntinha, laçamos o fio, vamos no próximo ponto, pegando a argolinha de trás e fazemos um ponto meio alto. E é só seguir fazendo ponto meio alto em cada ponto de base durante toda a volta. Sempre pegando pela argolinha de trás do ponto de base. Vamos finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo ali naquela primeira correntinha do primeiro ponto. Sem fazer correntinha, vamos lá pegando na argolinha de trás do próximo ponto e fazemos um ponto baixíssimo. E vamos seguir fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto de base, pegando pela argolinha de trás por toda a volta. Terminando a carreira, vou inserir a minha agulha por detrás ali daquele ponto baixíssimo, vou laçar o fio e levá-lo para trás. Faço uma correntinha e posso cortar e arrematar esse fio vermelho. Agora, nós vamos fazer o detalhe com o fio dourado. Eu tô usando aqui o fio Encanto. Vou inserir a agulha de 1,75 milímetros na cabecinha ali daquele ponto azul. Pela argolinha de trás, vou laçar o meu fio lá atrás, seguro aquela ponta. Não precisa dar nenhum nó agora. Insiro a agulha no próximo ponto pela argolinha de trás. Vou laçar o fio e trazê-lo para frente e fazer um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, a mesma coisa, pela argolinha de trás do ponto azul, faço outro ponto baixíssimo. E sigo fazendo ponto baixíssimo desta forma, durante toda essa volta. Fiz aqui toda a minha volta, não faço o ponto baixíssimo ali naquele último ponto azul, tá? Vou colocar a minha agulha lá por trás e vou levar o fio dourado lá para trás. Faço uma correntinha e dou um nó com as duas pontas do fio. Agora, com o fio vermelho, nós vamos começar a fazer a alça da nossa carteira. Então, faço uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas, alongo um pouquinho aquela última, sem laçar a agulha, vou lá na próxima, puxo o fio e alongo, e na última, insiro a agulha, puxo o fio e alongo. Os três têm que ficar do mesmo tamanho. Tiro a minha agulha daqueles dois primeiros pontos, seguro firme essas correntinhas, laço o meu fio, passo pela primeira correntinha, alongo um pouquinho, sem laçar a agulha, vou lá na próxima, puxo e alongo o fio, vou lá na última, laço o fio, puxo e alongo um pouquinho. As três têm que ficar do mesmo tamanho. Novamente, vou tirar a minha agulha das duas primeiras, laço o fio e puxo, alongo um pouquinho, vou lá na próxima, laço o fio, puxo e alongo, e na última, laço o fio, puxo e alongo. Sempre com muito cuidado, tiro das duas primeiras correntinhas, laço o fio, alongo um pouquinho, vou lá na próxima, puxo o fio e alongo, e na última também puxo e alongo. Tiro lá das duas primeiras, vou laçar o meu fio, passar pela primeira, alongar um pouquinho, vou lá no segundo e faço a mesma coisa. Vou seguir desta forma, até que o meu trabalho fique com 25 centímetros. Esse tamanho tá ideal para nossa alça. Para finalizar, eu vou laçar o fio, puxar de uma vez pelas três correntinhas e fazer uma correntinha. E nossa alça fica assim.
Olha só o verso dela como fica. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Lá no início dela, vamos com cuidado puxando desta forma. Durante toda a alça, nós vamos fazer isso. Desse jeito, nós vamos fechar os pontinhos para que a alça fique parecendo uma corda. Agora eu vou dobrar a alça no meio com muito cuidado para que a parte do verso dela fique no meio. E vou colocar ela na carteira. Lembra daquele pontinho que ficamos sem fazer o fio dourado? Vamos inserir a agulha ali por trás dele. Vamos puxar um dos fios da alça para trás da carteira, lá para dentro, né, da carteira. E vou ali verificar se a minha alça não está torta ou com alguma torção. E vou colocar a outra ponta dela, aquele fio ali, também lá para a parte de dentro, do mesmo jeito. E com as duas pontas da alça para a parte de dentro da carteira, é só dar um nó bem reforçado e arrematar. Agora, vamos fazer o timão para colocarmos na carteira. Vamos fazer com fio dourado 12 correntinhas. Agora, é só fechar com ponto baixíssimo ali na primeira correntinha, formando então uma argolinha. Segurando ali aquela ponta do fio, vamos aproveitar para escondê-la dentro dos pontos baixos que faremos nessa argolinha. A minha ficou com um total de 27 pontos baixos. Para finalizar, eu vou inserir a agulha por detrás do primeiro ponto baixo que fizemos e vou puxar o fio lá para a parte de trás. Essa parte aqui eu prefiro fazer com a agulha de 1,75 milímetros. Olha só como fica bonitinha a nossa argola com o fio dourado. Agora ali é só esconder aquele fio por dentro de alguns pontos baixos. Eu faço assim com a agulha de crochê mesmo, mas você pode usar uma agulha de tapeceiro, tá? Não tem problema. É só ir puxando ele por dentro de alguns pontos baixos e aí depois é só cortar. Agora, para fazer a segunda parte do timão, eu vou usar apenas uma perninha do meu fio vermelho. Você pode estar fazendo com a linha Anne, por exemplo. É só fazer um anel mágico, fazer um ponto baixo e subir 8 correntinhas. Volto lá na outra correntinha e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo em cada correntinha até chegar lá dentro do anel mágico, onde eu vou fazer um ponto baixo e subir mais 8 correntinhas. Volto lá na outra correntinha e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo em cada correntinha até chegar novamente dentro do anel mágico, onde eu vou fazer mais um ponto baixo, subir 8 correntinhas e vou seguir desta forma até que aqui dentro eu fique com 6 tirinhas dessa vermelha. Já fiz aqui as minhas. Para finalizar, eu vou fazer um ponto baixíssimo, bem ali no primeiro ponto baixo. Vou cortar o meu fio, puxo ele para frente, vou segurar no meio ali, puxar o fio para apertar o anel mágico. Agora é só levar aquele fio vermelho ali, lá para trás, desse jeito aí. E é só dar um nó agora e arrematar. É só esconder esses dois fios aí por dentro de alguns pontos baixos e cortar. Agora, vamos finalizar o timão, colocando essa parte vermelha em cima da argolinha dourada,
Dou ali uma arrumadinha para que as pontas fiquem bem retinhas e vou alfinetar de modo com que fique bem centralizado. Agora é só pegar uma agulha com linha de costura, vou segurar ali, colocar a agulha por detrás do ponto baixo dourado, para sair ali na frente daquele ponto baixo vermelho, coloco lá para trás de novo e vou ali dar um nozinho. Novamente, coloco a agulha de trás para frente, puxo a linha, levo ela para trás novamente, sempre passando ali com muito cuidado por dentro dos pontos baixos. 2 pontinhos ali já é o suficiente para segurar. Agora eu vou dar um nozinho novamente, pegando ali um fiozinho da linha vermelha. Dou uma leve apertadinha para ficar firme. E com muito cuidado para não furar meu dedo, eu vou levando aquela agulha por dentro daqueles pontos baixos dourados, até chegar lá na onde tem aquela outra ponta vermelha. Chegando lá, é só puxar a agulha e dar 2 pontinhos nessa ponta também. E vou repetir esse processo durante toda a minha argola, prendendo todas as pontas vermelhas. Agora é só escolher onde você quer aplicá-lo na peça. Ali no meio fica muito bonito, mas eu vou colocar o meu aqui no cantinho. Posicionei o meu direitinho, aonde eu quero que ele fique, e é só ir costurando desse jeito aqui que eu tô mostrando. É no mesmo esquema que nós costuramos as pontas vermelhas lá na argola dourada, tá? É só passar ali por dentro do fio, desse jeitinho aí, ó. Puxa a linha. Eu tô usando aqui uma linha muito parecida com dourado, tá? E levo a agulha novamente lá pra cima, sempre ali na cabecinha dos pontos baixos. E depois é só levar lá pra baixo de novo, pegando por algum fio, ou azul ou branco, da carteira e vou costurando assim o meu timão. Agora vamos fazer o forro da nossa bolsa. Vamos dobrar o tecido ao meio e passar uma costura reta para fechar as laterais. Eu sempre começo com o retrocesso e vou fazendo a costura reta até o final. Eu tô usando aqui o Oxford, mas você pode fazer com qualquer tecido, tá? Ali também termino com o retrocesso. Já fiz aqui as minhas costuras. A distância entre uma costura e outra foi de 16 centímetros e meio. Agora eu vou fazer uma dobra nessa parte de cima do forro, arrumando bem. Tem que ficar bem retinha, tá? Uma dobra aqui de 3 centímetros. E vamos aplicar o zíper no forro. Desta forma, com o zíper para baixo, vou colocar o meu forro desse jeito, bem esticadinho. E vou alfinetar. Com muito cuidado, para que essa parte do forro fique bem abaixo do dente do zíper. Eu vou sentindo ali com o dedo para ver se está abaixo do dente. Faço essa etapa aqui com muita paciência, tá? Pra ficar desse jeitinho, ó. Bem abaixo ali do dente, tá vendo? Porque senão, quando a gente costurar, vai ficar pegando no dente e o zíper não vai nem fechar e nem abrir. E tomando cuidado também para que a lateral do forro
fique bem alinhada ali com o início do zíper. Não preciso nem me preocupar tanto com o final dele, mas com o início sim, que é essa parte aqui onde eu tô agora. Vou alfinetar apenas essa parte aqui do zíper, pra gente poder costurar ela primeiro. Vou colocar lá debaixo do pezinho da máquina, abro o zíper para que a costura consiga começar ali desde o início. Vou arrumar direitinho para que o dentinho do zíper não fique debaixo da agulha. Tiro o meu alfinete, começo a costura com um retrocesso e vocês podem ver que eu não tenho aqui um pezinho de zíper. Eu vou improvisando mesmo com o meu pezinho de costura reta nessa máquina doméstica. Depois que eu passei ali aquela parte do início, vou levantar o meu pezinho e fechar o zíper, para que a costura consiga ir agora até o final do zíper. Vou sempre tomando muito cuidado para retirar o alfinete que está lá na parte de baixo, para que a costura não passe em cima do alfinete e não quebre a minha agulha. Ah, só corrigindo aqui que eu não vou fazer a costura até o final do zíper, mas sim até chegar ali naquela lateral, onde temos a costura reta, na lateral do forro. Não posso passar dela, tá? Aí eu termino ali com uma costura fazendo um retrocesso. E a costura ficou desse jeito. O ideal é fazer essa costura aqui da mesma cor que for o forro e o zíper, mas eu não tinha aqui linha vermelha, fiz com branca mesmo, tá? Olha só, não ficou pegando o forro no zíper. Dá pra abrir e fechar direitinho. Agora, com o zíper aberto, eu vou levar ele alinhado ali, ó, aquela parte do início. E vou ir alfinetando, tomando cuidado também daquela parte ali do forro ficar para baixo do dentinho do zíper. Agora, para colocar embaixo do pezinho da máquina, eu vou deixar um pedaço grande de linha. Eu esqueci de mostrar essa parte no vídeo, mas eu deixo um pedaço bem grande de linha, porque vocês estão vendo ali que dessa vez a nossa cabecinha do zíper, ela tá ali bem atrás do pezinho, então eu não consigo costurar desde lá do início, tá? Então, eu vou deixar um pedaço ali até onde o meu pezinho consegue encaixar, vou costurar a partir dali. Aí, o pedaço de fio, de linha, que ficou lá pra trás, a gente vai finalizar a costura na mão depois. E é só seguir da mesma forma, costurando ali, ó, com cuidado, tirando os alfinetes. Lá no começo não precisa fazer um retrocesso, tá? Só aqui no final. Lembrando ali também de terminar a costura bem onde tem a costura reta do forro. Olha aqui, agora vai dar para visualizar direitinho aquilo que eu falei, né? Que não deu para começar a costura lá na máquina, desde lá do início, da onde tem aquela cabecinha do zíper. Então, eu só vou fazer o seguinte: vou puxar a outra ponta da linha que tá lá atrás para essa parte daqui. Vou colocar na agulha e vou costurar a mão. Desse jeitinho aqui. Então, gente, se vocês aí não tiverem uma máquina de costura, não precisa se preocupar, que dá para fazer todo esse processo que eu fiz costurando a mão, tá? Quando eu não tinha máquina de costura ainda, eu fazia tudo costurando a mão. Só é tomar bastante cuidado para que a agulha fique sempre retinha, assim a nossa costura não vai ficar torta. Vou fechar o meu zíper e abrir, só para ver se tá tudo certinho, se não tá pegando nenhuma parte do forro nos dentinhos do zíper. Aí eu coloco aquele forro agora dentro da carteira, desse jeitinho aí. Vou arrumando
bem direitinho para que fique bem alinhado. Coloco a minha mão para arrumar ele lá dentro. O forro tem que ficar bem posicionado para que não fique torto. Tomando cuidado ali para que as costuras da lateral do forro coincidam ali com as laterais da carteira. Quando eu tiver certeza que está bem alinhado, eu vou começar a alfinetar o forro. Desse jeito aqui, eu dobro aquela pontinha lá do forro, vou colocar o meu alfinete ali, na cabecinha daquele ponto meio alto vermelho, ele vai sair lá atrás, bem atrás daquela costurinha do forro, e vai sair lá na frente de novo. Vou fazer isso por toda a volta. Já alfinetei aqui todo o meu forro na carteira, ficou desse jeito. E agora eu vou começar a costurar. Essa costura aqui também tem que ser à mão. Coloco a agulha bem embaixo do ponto baixíssimo, na cabecinha ali daquele ponto meio alto vermelho, tá? Puxo a linha com cuidado. Vou colocar a minha agulha lá de dentro para fora, bem do ladinho ali, onde tá aquela linha, que é para eu poder dar o nozinho inicial, desse jeitinho aqui. Puxo. Coloco novamente a agulha lá para dentro da carteira. A agulha vai sair bem ali, atrás daquela costurinha que fizemos no forro. E novamente, bem alinhado ali, trago a minha agulha para frente da carteira. E novamente eu coloco lá para trás. E com ela assim, tomando cuidado para que esteja bem retinha, é só vir com ela para frente de novo. E para a costura ficar assim bem retinha, quando eu colocar a minha agulha aqui de fora lá para dentro, eu vou fazer com que a minha agulha saia bem ali no meio daquelas duas linhas. E vou ir costurando desse jeito por toda a volta. Olha só como a costura fica perfeita e ela ficou escondida atrás daquela bordinha ali do forro. Eu utilizo essa mesma técnica aqui de costura do forro e aplicação do zíper em todas as minhas bolsas e carteiras de crochê. E nossa carteira está pronta! Eu amei! E vocês gostaram? Curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e quando fizerem me marquem no Instagram.